Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês o Gustavo Gayer, que eu chamo de Nicolas Ferreira de Goiás. Fez uma publicação que não dá para entender se ele queria se defender ou se complicar e passar vergonha ainda mais. Eu vou mostrar o vexame que ele decidiu passar por conta própria. E o meu amigo jornalista Fausto Oliveira descascou o Greenpeace. É isso mesmo, depois de uma postagem canalha contra os interesses nacionais. Quando eu vi a postagem, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que essa canalice está acontecendo e tem gente que apoia. Mas eu fiquei muito feliz quando vi aqui o texto do Fausto Oliveira e vou ler na íntegra para vocês. É importante a gente tomar consciência do que algumas ONGs querem fazer com o nosso país. É surreal, a pretexto de defender o meio ambiente, tudo conversa fiada. Eu vou trazer detalhes, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha para cima. Se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, foi divulgado aí nessa última gracinha dos bolsonaristas nos Estados Unidos, que virou rotina, né? Praticamente toda semana tem uma turminha lá. Aí vai lá discursar, para reuniões que eles fazem, lá, em grupinho deles, eventos que eles promovem, os chamados conservadores, os costumes liberais, a economia, meu Deus do céu. E aí, foi divulgado aí que gastaram pelo menos R$32 mil só de diárias para Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Bia Kicis, sem falar outras despesas que eles vivem dando aí aos cofres públicos do Brasil. E aqui vai ver, então, vamos lembrar que o Eduardo Bolsonaro, só de passagem, Premium Plus, a classe ali não foi na econômica não, foi quase 9 mil. E aí, nesse contexto, o Pedro Rousseff, que é sobrinho neto da Dilma Rousseff, foi cutucar os bolsonaristas, trazendo fatos. Aí ele diz assim, Câmara dos Deputados gastou R$32 mil para os deputados da extrema-direita irem denunciar abre aspas, ditadura de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Isso em meio à maior tragédia climática da história do Brasil. É muita vagabundagem mesmo, disse o Pedro Rousseff. E detalhe, a ditadura do Moraes, que eles dizem que existe, permite que eles vão lá, façam e falem o que quiserem, voltem para o Brasil tranquilamente, Enfim, se fosse ditadura mesmo, já pensou, hein? Aí o Gustavo Gayer podia bem ficar quieto, mas não resistiu e quis dar uma lacrada em cima do Pedro Rousseff e compartilhou a postagem, acrescentando apenas o seguinte, netinho da jumenta sentiu. Eu fico pensando assim na cara dos assessores do deputado, vendo uma postagem dessa. Falo assim, meu Deus, aqui ele não tentou desmentir, falar que não, nós não demos essa despesa, tá mentindo. Ele não rebate, não nega, é só lacração. Então o que o Gayer conseguiu com isso? Espalhar para a própria bolha que ele foi para Washington com dinheiro do povo. Dinheiro da bolha dele. Aí se você vai também da bolha, porque foi com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro. Aí você vai nos comentários, vai ter lá algum apoiador criticando o gasto, fala, nossa, mas também não precisava gastar, deputado, não sei o quê. Existe dentro do bolsonarismo alguns lúcidos e conscientes. Aí tem outros, mais fanáticos, que aí vivem no mundo do e o PT? E o Lula mais a Janja? E o gasto que o Lula teve não sei o quê de viagem? Olha, você pode criticar e até deve, os excessos. Eu observo algumas movimentações e falo, puxa vida, às vezes aqui não precisava, mas a gente tem que separar. Quando um presidente, seja ele qual for viaja, eu acho que tem que sim observar, tá tendo excesso aqui, dá para evitar, mas a estrutura que um presidente exige em torno dele, e quando vai para fora, era assim com o Lula, com a Dilma, com o Temer, com o Bolsonaro, o Fernando Henrique, os outros todos. Porque não dá para um presidente viajar só ele sozinho no avião comercial, sem segurança, sem aparato, sem assessoria. Então, exige ali uma estrutura que custa aos cofres públicos. Por isso, a viagem também tem que ser bem planejada. Vai ter sentido essa viagem? É realmente necessária? Qual que é a finalidade dela? Porque ele não pode condenar todo o gasto público. Se um presidente, um deputado, um senador precisa viajar para fora para atrair, enfim, para uma reunião, acontece essas reuniões aí, que reúne os presidentes, tem que ir, opa, isso é um gasto que faz parte. Agora, que tipo de hotel vai ficar, também não vai ficar no muquifo, Não dá para um presidente ficar lá num hotel 1 estrela. Mas precisa ser num hotel caríssimo que dá para ficar no outro. Então, tudo isso tem que ser pensado em respeito ao dinheiro público. Então, o que não pode é cair na conversa de condenar todo o gasto com viagem.
A pergunta é: essa viagem é necessária? Ela vai trazer retorno para o país? É uma viagem para buscar investimentos? Que às vezes acontece. Opa, você vai lá fora e gasta 100 mil na viagem, que seja, até 3 vezes mais do que eles gastaram, e traz de volta para o Brasil milhões ou bilhões em investimento, consegue alguma vantagem comercial na relação diplomática? Pode acontecer. No caso dos bolsonaristas, não. Eles vão lá para fora com o nosso dinheiro, não atraem investimento e vão lá para mentir sobre o país. Vão lá buscar palanque para eles, para fortalecer o movimento conservador no mundo. Isso é nítido. Eles vão lá, muitas vezes, participar de eventos promovidos por entidades, né, conservadoras. Não tem problema. Se quer ser conservador, seja. Mas você vai para um evento de conservadores lá fora, paga com o seu dinheiro do seu bolso e não com dinheiro público. Você quer ir lá discursar contra o Brasil, mentir lá fora? Vai. Né? Às vezes podia até ter punição em relação a isso, mas não tem. Agora, quer ir lá? Vai com o seu dinheiro e não com o público. Então esse é o ponto. O Gustavo Gayer vai lá, né, nessas mentiraiadas que eles arrumam aqui com o nosso dinheiro, compartilha a informação que foi com o nosso dinheiro e fala que quem sentiu foi o sobrinho neto da Dilma Rousseff. Francamente, esse pessoal aqui delira tem hora. Pessoal, há alguns dias aí o Greenpeace Brasil fez uma postagem canalha, vagabunda, mas que nos surpreende, pelo menos a mim não. E não é de hoje que essa turma atua contra a soberania nacional. Eu tenho falado aqui que tem gente até bem intencionada, que cai na conversinha deles. Agora, essa turma, essas ONGs internacionais, não são bem intencionadas. Pode até parecer que são para alguns, mas no fundo querem atacar o interesse nacional. E pago com dinheiro de fora, de países aí que querem ver o Brasil rastejando eternamente, sem se desenvolver. E aí o que é que o Greenpeace Brasil compartilhou? Vou trazer daqui a pouco a postagem deles aqui, mas aí o Fausto Oliveira tá lá no site disparado, site top, vale a pena realmente. E o texto do Fausto Oliveira, meu amigo, fica aqui um abraço inclusive para ele, impecável. Disse o Fausto: essa organização internacional, falando aqui do Greenpeace, que se mete a tempo nos assuntos de diversos países, vem agora vilipendiar o passado brasileiro de luta pela soberania do povo sobre seu país. Alguém surpreso? Disse ele. Eu não, e eu digo pro Fausto, eu também não. Mas vamos mais a fundo no argumento. Petróleo é coisa do passado? Aí tá lá a postagem do Greenpeace Brasil. O petróleo é nosso? Vai colocar um emojizinho como se fosse assim, opa, tô de olho aqui. Já deu, né? Assim como essa frase, o petróleo tem que ficar no nosso passado. Basicamente, diz o Fausto, o que essa gente que joga contra o Brasil defende é que não tenhamos produtos de maior valor agregado, desenvolvimento de tecnologia química em áreas fundamentais, tudo que eles querem que nós não tenhamos, é bom reforçar. Independência em uma série de insumos produtivos essenciais, outras possibilidades econômicas. Quando eles dizem petróleo, querem que você pense em fumaça preta saindo de cano de descarga, gente doente e cidades poluídas. Mas, como matéria-prima nobre, o petróleo tem muitos outros usos, além de combustível para veículos. Vejamos. Sem refinar o nosso petróleo, o Brasil abre mão de produzir seus próprios óleos lubrificantes para diversos usos. Abre mão de produzir asfalto, e ele coloca entre parênteses, alô Rio Grande do Sul, alô resposta às tragédias. Abre mão de sua indústria plástica. Abre mão de uma farmacêutica sintética avançada. Sem contar que, sem explorar e refinar petróleo, o país abre mão de uma enorme fonte de gás, cuja queima gera pouco impacto ambiental. Do gás dependem não apenas muitos veículos, mas uma quantidade enorme de atividades industriais. Então o que essa gente quer ao mandar o Brasil abrir mão do nosso petróleo é aprofundar a desindustrialização brasileira e impor ao país a dependência técnica e econômica numa série de insumos, produtos e processos de produção. Divulgue a verdade. Petróleo por si só não é herói nem vilão de nada. Ele é um insumo riquíssimo, cujas possibilidades de uso são enormes. Países inteligentes usam-no para industrializar suas economias pela via do beneficiamento e agregação de valor desta matéria-prima. O petróleo é nosso, aqui agora vem numa sequência impecável. O petróleo é nosso porque, vou colocar entre parênteses, ainda precisamos de diesel e gasolina a preços compatíveis, mas não só por isso. O petróleo é nosso porque o Brasil precisa de uma química avançada. O petróleo é nosso porque temos o direito de não depender de importação de plásticos.
O petróleo é nosso porque, com essa geografia continental, o Brasil não pode prescindir de asfaltamento em suas rodovias e cidades. O mesmo vale para a aviação. O petróleo é nosso porque temos o direito de sonhar com e construir a independência em farmoquímicos. O petróleo é nosso porque o SUS não pode ficar à mercê de corporações internacionais para a compra de vários insumos hospitalares. E coloca entre parênteses, muitos são feitos com fibra sintética e ou resinas derivadas de petróleo. Em suma, Greenpeace é um agente externo interessado em atrasar o Brasil. Palmas aqui para o meu amigo Fausto Oliveira, meus parabéns pelo texto. Eu vou deixar links no comentário fixo. Quem puder, espalhe o vídeo, clica no link dele aqui, manda nos grupos de Zap para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e desmistifica essa coisa de que o petróleo me diz: petróleo é só fumaça preta, poluição, gente doente, gente morrendo. Pera aí, o petróleo pode ser que no futuro a gente não precise mais dele, mas até isso chegar é um direito do Brasil, que tem petróleo, explorar, refinar e, claro, fazer a transição para uma economia limpa. Mas, enquanto isso, o petróleo é nosso ponto final, e não tem Greenpeace que vem aqui encher o saco com postagem canalha como essa. Pode até postar, a gente vai estar aqui sempre atento e rebatendo. Então é isso, valeu gente, até mais.